pessoal, aqui quem fala é Vanderlei Filho. Hoje trataremos sobre uma estrutura um pouco mais complexa de conceito de algoritmos de linguagem de programação, que são as estruturas de condição e repetição. Ambas as estruturas são fundamentais, a de condição para gerar fluxos alternativos e a de repetição para gerar loops, para gerar repetições dentro do código. Vai ser explicado melhor durante a aula. Vamos começar aqui com a estrutura de condição. As estruturas de condição, como dito anteriormente, são um recurso essencial na criação de um algoritmo. Elas são utilizadas a partir de checagem de dados. Então, aqueles operadores vistos anteriormente de comparação são utilizados para checar dois dados e a partir dessa checagem, o fluxo de execução do algoritmo pode ser mudado de acordo com o resultado dessa checagem. Então, vamos voltar aqui naquele algoritmo simples que a gente viu, da receita de bolo. Esse é o mesmo algoritmo que a gente viu anteriormente. Porém, vamos fazer uma leve melhoria nele, adicionando uma estrutura de condição. O que vai acontecer? Nós vamos querer checar aqui se o forno, se ele está a 180 graus, antes da gente levar o bolo no forno. Então, até o passo 4 do algoritmo, a gente vai permanecer a mesma coisa. Porém, no passo 5, a gente vai fazer a checagem utilizando uma estrutura de condição. Se a temperatura do forno for menor que 180 graus, a gente vai esperar mais 15 minutos para que o forno aqueça e levar o tabuleiro ao forno por 50 minutos. Então, perceba que a estrutura de condição ela vai alterar o fluxo do nosso algoritmo de fazer o bolo apenas se o forno não estiver aquecido a 180 graus, que ele vai ter espera de 15 minutos ali para o pré-aquecimento do forno. Já se o forno já estiver na temperatura a 180 graus ou acima, o tabuleiro vai ser levado ao forno e a execução vai ser executada normalmente. Segundo exemplo das estruturas de condição, a gente vai estar desenvolvendo um algoritmo que vai receber como entrada dois números. O objetivo desse algoritmo é subtrair o maior número pelo menor. Então, a gente vai utilizar a estrutura de condição para determinar qual que é o maior número. Então, a gente tem o número A, tem o número B, e nós vamos usar a estrutura de condição para saber se A é maior do que B ou se B é maior do que A. Então, a primeira verificação que a gente vai fazer é se A é maior do que B. Utilizando o operador de comparação que a gente viu aqui do maior que, a gente vai gerar uma estrutura de condição que vai verificar se A é maior do que B. Caso A for maior do que B, nós tomaremos o fluxo em que o resultado vai ser composto por A menos B. Então, a estrutura de condição que a gente criou aqui vai levar, caso A seja maior do que B, ao fluxo em que o resultado é composto por A menos B. Se A não for maior do que B, obrigatoriamente B é maior ou igual a A. Então, a gente vai introduzir um conceito novo aqui, que é o senão. O senão ele vem logo em sequência de uma estrutura de condição. E o que ele faz? Caso a estrutura de condição acima for falsa e ela não for executada, o senão direciona diretamente o fluxo de execução do algoritmo para o fluxo dele. Então, observe aqui que se A não é maior do que B, obrigatoriamente B é maior ou igual a A. Então, a gente não tem que checar de novo se B é maior que A. A gente tem certeza disso. Então, o senão, caso a de cima não for atendida, ele vai executar direto ali a subtração que o resultado vai ser composto por B menos A. Então, ao fim do algoritmo, a gente sempre vai ter certeza que o resultado vai ser composto da subtração do maior número pelo menor, que é o que a gente queria no nosso algoritmo. Então, reforçando aqui, lendo de novo nosso algoritmo, se A é maior do que B, o resultado vai ser composto de A menos B. Se A não é maior do que B, obrigatoriamente B é maior ou igual a A. Então não temos que fazer nenhuma checagem, por isso se não. E o resultado vai ser composto por B menos A. As estruturas de repetição são utilizadas para repetir tarefas por um determinado tempo. Vamos dar um exemplo aqui simples. Existe um comando que faz o robô andar 1 metro. E aí, o que a gente pode fazer para que esse robô ande 10 metros? Aqui estaria o primeiro exemplo, que é funcional, porém não é nada elegante essa solução, que seria chamar 10 vezes essa função que faz com que o robô ande 1 metro.
totalizando aqui os 10 metros andados. Porém, e se a gente tiver que fazer com que esse robô ande 100 metros? Já se torna algo mais custoso digitar 100 vezes a chamada da função para isso. Levaria muito tempo e o espaço no algoritmo ficaria nada elegante. Então, uma solução é utilizar uma estrutura de repetição. A gente chama essa estrutura de repetição e pede para ela repetir 10 vezes, ou 100 vezes, no exemplo dado anteriormente, essa chamada da função para andar 1 metro. A gente vai fazer com que o robô ande 1 metro a cada vez, porém vai ser repetido ali por 10 vezes essa chamada. Então vamos formalizar aqui a utilização da estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição ela vai ser sempre utilizada junto com a estrutura de condição. A estrutura de condição ela é um recurso utilizado pela estrutura de repetição. É por isso que ela foi explicada anteriormente. A estrutura enquanto ela vai ter uma condição associada a ela, enquanto aquela condição for verdadeira, vai ter execução do algoritmo. Então, vamos pensar aqui nesse código aqui de andar 10 metros utilizando o enquanto. A gente tem um contador aqui i. Enquanto esse i for menor do que 10, vai ser executado o andar 1 metro, que a gente utilizou até anteriormente, e o i ele vai ser incrementado a cada execução do algoritmo aqui. Então o i sempre vai receber o valor antigo de i mais 1, ou seja, cada execução o i vai aumentar em 1 o valor dele. Então, na primeira execução a gente vai ter que 0, então 0 vai ser menor do que 10, a gente utilizou da comando de condição, então vai dar um resultado verdadeiro para a gente. Então vai ser executado o código que está logo abaixo. Então o robô vai andar 1 metro e esse 0 vai passar a ser 1. E esse loop vai ser repetido até que o i, o nosso contador, seja igual a 10. Então esse código aqui ele vai fazer a mesma coisa que o código mostrado anteriormente, do repetir 10 vezes. Porém ele é uma estrutura mais formal, mais próximo do que é implementado dentro de uma linguagem de programação, de uma estrutura de repetição. A gente pode usar diversas condições para parar a repetição e isso dá uma certa viabilidade de implementação de diversos algoritmos dentro de um código. Enquanto a condição dentro utilizada ali for verdadeira, vai ocorrer a execução do código logo abaixo. Então, um exemplo aqui muito comum dentro de conceito de robótica é olhar a distância que o robô está a alguma coisa, para ele não chegar a topar em nada. Então, um algoritmo aqui para parar antes da parede. Porque a gente tem um robô que está andando em direção à parede e a gente quer que ele pare 1 metro antes da parede. Então, ele vai andando de metro em metro até que o sensor fale: olha, a distância que ele está da parede é de menos de 1 metro. Então, nesse momento ele vai parar. Seria implementado em um algoritmo da seguinte maneira: enquanto a distância da parede for maior do que 1, então, enquanto a distância da parede maior que 1 for verdade, enquanto essa condição for verdade, ele vai andando de metro em metro. Quando essa condição deixar de ser verdade, o algoritmo chega ao fim e a execução é parada. Agora que entendemos melhor sobre alguns conceitos básicos sobre programação, iremos dar uma introdução sobre alguns conceitos básicos de robótica, para que seja melhor entendido o que é a robótica, como funcionam alguns conceitos, sobre sensores. Então, primeiro momento aqui, o que é a robótica? A robótica ela vai ser a união de partes mecânicas integradas com circuitos elétricos e linguagem de programação. Então, a gente vai ter partes mecânicas que possuem alguns circuitos elétricos que conseguem dar sinais para essas partes, para movimentar essas partes, ou produzir sinais utilizando essas partes, e a linguagem de programação, que ela vai servir para programar esses circuitos elétricos a fim de que o conjunto desempenhe determinada tarefa, mas vai ficar mais claro durante o decorrer da aula aqui. Então vamos mostrar aqui a aplicação de algoritmos e linguagem de programação na robótica. Como a gente viu anteriormente, algoritmos são sequências de passos utilizados para resolver tarefas ou então algum tipo de problema. A gente consegue aplicar os conceitos de algoritmos na robótica utilizando as linguagens de programação. A partir dos recursos que a linguagem de programação nos dá, é possível desenvolver alguns algoritmos com o objetivo de realizar alguma determinada tarefa, fazer com que o robô se movimente, fazer com que os sensores do robô leiam alguma coisa. Então, vamos determinar o robô aqui, que está andando em linha reta,
E ele tem que andar em linha reta até que ele encontre um obstáculo na frente dele. Mas como que ele vai identificar esse obstáculo? Como foi dito anteriormente, existem partes elétricas que compõem a robótica e uma delas são esses sensores. Os sensores vão ser alguns dispositivos que vão identificar padrões externos ao robô e vão produzir sinais que podem ser lidos, interpretados e utilizados pela linguagem de programação para tomar algumas decisões. Então, vou mostrar aqui 3 exemplos de sensores. O primeiro deles, o sensor ultrassônico, que ele é utilizado para ver a distância entre o sensor e objetos ao redor dele. O segundo, o giroscópio, é um sensor de rotação que vai permitir saber onde que o robô está no eixo dele. E o sensor de cores, que ele vai identificar padrões RGB que o sensor aponta. Então, agora que a gente conhece os sensores, é possível entender melhor como que a linguagem de programação recebe esses sinais. Então, voltando ao problema anteriormente, que seria o robô andar em linha reta até encontrar um obstáculo na frente dele, vamos desenvolver aqui agora um algoritmo para realizar essa tarefa. A gente vai usar a estrutura de repetição e condição para criar um loop, fazendo o robô andar de 1 em 1 metro até encontrar o obstáculo. A gente tem aqui o algoritmo andar até encontrar o obstáculo. Então, primeiramente, a gente vai ter uma estrutura de repetição, enquanto o sensor ultrassônico, então o valor retornado pelo sensor ultrassônico, for maior que 1, aqui em metros no caso, a gente vai executar o andar 1 metro. Então ele vai andando de 1 em 1 metro até que tenha um obstáculo que esteja a menos de 1 metro dele. Então esse aqui é um algoritmo simples, que utiliza os conceitos vistos anteriormente de estrutura de repetição, estrutura de condição. A gente tem aqui também um operando de comparação para implementar em um robô esse algoritmo de andar até encontrar um obstáculo. Agora a gente vai ver aqui a aplicação de linguagem de programação na robótica. A linguagem de programação ela vai servir como uma ponte entre o programador e a máquina. Então, para implementar esse algoritmo que a gente viu anteriormente, é necessário uma linguagem de programação que nos dê recursos suficientes para aplicar aquele algoritmo dentro de um robô, para que ele possa receber os comandos da linguagem, interpretar eles e dar instruções ao robô. Mas como que seria uma linguagem que lide com robótica? Aqui a gente vai estar tratando sobre a Roberta. A Roberta é uma linguagem visual. Uma linguagem visual, você não digita os comandos. A linguagem visual ela vai possuir comandos, todos em blocos de quebra-cabeça, e esses comandos se encaixam entre si, fazendo que a programação seja feita a partir de um encaixe de peças e não com a digitação de um texto, uma sequência de instruções, tornando ela mais simples e mais prática. Para ficar mais claro como que funciona essa linguagem visual e como que funciona a aplicação dela na Roberta, eu vou estar mostrando aqui o Open Roberta Lab, que é uma ferramenta web que permite que a gente teste códigos em robôs virtuais e até mesmo que gere arquivos que podem ser jogados em robôs de verdade e testados presencialmente. Mas a primeiro momento aqui, a gente vai estar testando esses códigos no Open Roberta Lab em um robô virtual para ver a funcionalidade deles. O algoritmo que a gente vai estar implementando é o visto anteriormente, que é o algoritmo andar até encontrar o obstáculo. Então, aquele mesmo que a gente viu anteriormente. Então, pessoal, esse aqui é um ambiente chamado Open Roberta Lab. Esse ambiente permite que algoritmos possam ser implementados na linguagem visual Roberta e, além disso, implementados e testados em robôs virtuais ou robôs físicos. Aqui a gente vai estar testando em um robô virtual, só para ver o funcionamento do código. Para exemplificar melhor como é a programação utilizando a linguagem Roberta, nós vamos estar implementando o algoritmo visto anteriormente, que é aquele que o robô ele vai andar até encontrar um obstáculo que esteja a 1 metro dele. Então ele vai rodando, quando ele encontrar um obstáculo a 1 metro, o robô para. Essa aqui é a estrutura básica do nosso código na linguagem Roberta. É um botão de iniciar, que dá início à execução do código, e um repetir para sempre. Se repetir para sempre, ele é um loop incondicional. Então, independente do que aconteça, ele vai estar sempre rodando. O nosso código ele vai estar aqui dentro, para que o código dentro desse aqui esteja rodando em um loop de checagem sempre. Então, para começar, a gente vai utilizar os recursos que a gente aprendeu anteriormente, uma estrutura de condição, o se então. Esse se então aqui, ele vai receber uma condição e logo em seguida, ele vai executar o código logo abaixo
se a condição for verdadeira. O que a gente vai checar aqui é se a distância lida pelo sensor ultrassônico é maior do que 1 metro. Nesse caso aqui, ele está em centímetros, então a gente vai ter que usar aqui 100 centímetros. Caso essa distância for maior do que 100 centímetros, ele está liberado a executar o código que está logo abaixo. O código que está logo abaixo vai ser uma ação que vai ser o robô mover para frente. Vou colocar uma velocidade aqui mais lenta para que o robô ande mais devagar e a gente possa visualizar bem ele andando. E aqui ele vai rodar em tempo em milissegundos, então ele vai rodar 5 segundos esse código aqui até que ele encontre. Então, vou fazer uma leitura do código aqui para ficar mais claro. Ele vai repetir para sempre a checagem se o valor retornado pelo sensor ultrassônico for maior do que 100, do que 1 metro, ele vai continuar a execução desse código, que vai mover o robô para frente. Então, vou mostrar aqui para vocês na simulação como é que isso aqui vai funcionar. Deixa eu posicionar o robô aqui. O robô ele vai andar devagarzinho, porque está a velocidade pequena. Ele vai andando em direção ao obstáculo. Enquanto isso, o sensor ultrassônico está checando aqui nesse loop sempre. Ele vai andar esses 5 segundos e vai fazer outra checagem, Aqui, quando ele encontra a distância de 1 metro do obstáculo, o robô para, dando fim ao nosso algoritmo. Pessoal, muito obrigado pela aula. Aqui damos fim a essas 3 videoaulas. Espero que tenha sido esclarecedor e tenha dado uma boa introdução sobre robótica e as coisas que envolvem as linguagens de programação e os algoritmos.